Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor para nós nessa noite é a respeito das 12 maneiras pelas quais os homens podem ser afligidos, podem ter aflições. Então é um estudo de 7 dias. No primeiro dia nós falamos dos 12 fatos gerais a respeito da aflição. No segundo dia falamos das 12 causas da aflição. Terceiro dia, falamos do propósito da aflição. O quarto dia, falamos das 12 promessas da aflição. E hoje, as 12 maneiras pelas quais os homens podem ser afligidos. Amanhã, no sábado, iremos falar dos 12 tipos de aflição. E domingo, no encerramento, os exemplos de sofrer as aflições. Então, é as 12 maneiras pelas quais os homens podem ser afligidos: a escravidão ou opressão, dificuldade de vários outros tipos, problemas familiares, esterilidade, maldição, prisão, tribulação e perseguição, crucificação, jejuar para afligir a alma, ser derrotado na guerra, sofrimento físico e a pobreza de fome. Então, o primeiro item das 12 maneiras pelas quais os homens podem ser afligidos é a escravidão ou a opressão. Gênesis 15:3 vai dizer: Então disse Abrão: Saibas de certo que peregrинei será a tua descendência na terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. A escravidão, né? Gênesis 31:50 vai dizer: Se afligires as minhas filhas, ou se tomares as mulheres, além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta que Deus a testemunho entre mim e ti. Êxodo 1, de 11 a 12 vai dizer: E puseram sobre eles a maioria dos tributos, para afligirem as suas cargas. Porque edificaram a Faraó cidades Amazém, Pitom e Ramassés. Mas quando mais os afligia, tanto mais se multiplicava, tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Hebreus 11:25 vai dizer: Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que um pouco de tempo no gozo do pecado. Segundo das 12 maneiras com as quais os homens podem ser afligidos, a segunda subtema é dificuldades de vários tipos. Êxodo 22:23 vai dizer: E nenhuma viúva, nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligireis, e eles clamarão a mim, e eu certamente ouvireis o seu clamor. Tiago 1:27 vai dizer: A religião pura, imaculada, para com Deus e Pai está, visitar a órfã e as viúvas nas suas tribulações, e guardai da corrupção do mundo. Hebreus 12:6 vai dizer para nós: Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer um que recebe como filho. Terceiro das 12 maneiras pelas quais os homens podem ser afligidos é problemas familiares. Gênesis 16 vai dizer: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filho, e ela tinha sua serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor tem impedido de dar à luz, toma a minha serva. Ela entregou a serva dela, porque tinha promessa para Deus, tinha promessa de Deus na vida de Abraão, que a Sara, que Abraão teria nação tão grande. Só que o cara pensou assim: uai, mas se é Abraão, não é eu, então peraí, é só Abraão, então eu vou pegar a minha escrava Agar e vou fazer ela ter filhos, para que se cumpra a promessa de Abraão. Bem, ela não sabia que a promessa era para a vida dela também. E ela faz, naquele momento ela começa a ter problema familiar, problema com Abraão, problema dentro de casa, né? Então naquele mesmo momento ela faz isso e começa a ser afrontada pela serva, começa a ser afrontado ali também, falando ali com seu esposo Abraão. Quarto item é a esterilidade. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para minha aflição,
da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, não te esqueças, mas a tua serva darás o filho, homem. Ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. De quem que ela está falando? Ela era estéril. E ela faz um pacto ali com Deus, ela faz um voto com Deus, dizendo, olha, eu vou ter, se o Senhor lembrar de mim, eu tenho um filho, eu não vou passar navalha na cabeça dele, para que ele todos os dias esteja na tua presença. Ela está falando de Sansão. As 12 maneiras pelas quais os homens podem ser afligidos. A quinta, a maldição. Porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor pagará com bem a sua maldição nesse dia. 2 Samuel 16, 12. O sexto é a prisão. Tal como a que se assenta nas trevas, à sombra da morte, presa em quê? Em aflição, em ferro, presa em aflição. Muitos de nós estamos presos na aflição, presos na angústia. Temos que ser libertos dessa angústia e dessa aflição. O sétimo item é tribulação e perseguição. Quem não tem tribulação, quem não tem perseguição, que são o sétimo item das 12 maneiras pelas quais os homens podem ser afligidos, a tribulação e a perseguição. Marcos 13:19 vai dizer para nós, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, que jamais haverá. 2 Coríntios 2:4 vai dizer, porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi, com muitas lágrimas, para não que vós entristeceis, mas para que conheceis o amor em abundantemente vos tenho. 2 Coríntios 4:17 vai dizer, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso eterno de glória excelente. A palavra do Senhor está dizendo que a tribulação que você está passando, meu irmão, é momentânea. Porque a nossa leve, momentânea, ele está dizendo que a tribulação é leve, momentânea, e vai produzir em você um peso eterno para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória muito excelente. 2 Coríntios 8:2 vai dizer, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riqueza e generosidade. Tribulação. Devemos, através da tribulação, buscar cada vez mais a presença do Senhor. Crucificação. Verdadeiramente tomou sobre ti as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre ti, e nos reputamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelha. Cada um se desvia pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos, de nós todos. Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro que foi levado, como ovelha muda perante tosqueadores. Assim, ele não abriu a sua boca. A crucificação. Muitos são crucificados, muitos são condenados, muitos são crucificados e condenados por coisas que não fez, são julgados por coisas que não fez, assim como Cristo. E em momento algum, no momento da crucificação dele, ele não murmurou. Ele não murmurou. Ele aceitou a crucificação para que o nome do Senhor fosse glorificado, para que ele fosse para a eternidade, para cumprir sobre a vida dele um propósito. Então,
Uma das 12 maneiras pelas quais os homens podem ser afligidos é a crucificação. A crucificação, o julgamento, o bullying, a perseguição familiar, a perseguição no tempo religioso, na igreja, seja onde estiver. Nós somos perseguidos, muitas vezes crucificados, erroneamente, porque às vezes, por jeito de nós agir, muitos somos criticados, mas nós devemos agir como Jesus, ficar calado, porque os humilhados serão exaltados. Se você está sendo crucificado, se você está sendo condenado por alguém ou por alguma pessoa, apenas se cale, porque os humilhados serão exaltados. O 9º item é jejuar para afligir a alma. Levítico 16, 29 a 31 vai dizer para nós: e isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis a vossa alma, e nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrine entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. E um sábado de descanso para vós, afligeis a vossa alma, isto é estatuto perpétuo. Números 29, 7 vai dizer: e no dia 10 desse 7º mês terei a santa convocação, e afligeis o seu marido, confirmará ou anulará. Isaías 58, 3 vai dizer, dizendo: porque jejuás-nos, e tu não atentas para isso? Porque afligimos as nossas almas, e tu não sabeis? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento, requereis todo o vosso trabalho. 10ª, ser derrotado na guerra. Números 24, 24. E as naus virão das costas de Quitim e afligiram a Saul. Também afligiram a Eber, que também será para destruição. 2 Reis 17, 20 vai dizer: por isso o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel. Os oprimiu, os deu nas mãos dos despojadores, até que expulseis da sua presença. Números 1, 3 vai dizer: da idade de 20 anos em cima, todos aqueles de Israel podem sair à guerra. Estes contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. Sofrimento é outro. Sofrimento físico é outra maneira pelas quais nós sofremos, só podemos ser afligidos. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuadi-la, veio que consiste uma grande força, e como poderíamos assenhorear-nos dela, amarrá-la para assim afligimos, e te daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para poder te afligir. Sansão foi crucificado. Sansão ali com Dalila ali com o propósito de ganhar as 1.100 moedas de prata, querendo saber como aquele diabo que está ao derredor, procurando quem possa devorar. Dalila foi o diabo que estava ao redor de Sansão para devorá-lo, para saber de onde vinham as suas forças, para trazer para ele a sua aflição, o sofrimento físico. Então, Juízes 16, 19 vai dizer: então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 taças de cabelo da sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. Como demônio, Dalila estava ali ao derredor dele, conquistando ele, estudando como verdadeiro inimigo de guerra,
Porque quando você está na guerra, quando os países estão guerreando, a primeira coisa que eles vão estudar é o quê? O terreno que eles vão estudar. Quais são as forças, quais são a quantidade de exército, que tipo de armas que eles poderão utilizar. Como será a nossa logística de levar mantimento, levar desarmamento para lá? Como será essa tática para nós pegar eles de surpresa? Dalila ganhou a confiança de Sansão. Dalila pegou Sansão e pôs ele para dormir em seus joelhos. Ele confiando e se entregando completamente, achando que ela estava ali se acariciando com interesse porque ela gostava dele. Mas não, Dalila queria as 1.100 moedas de prata. E ela queria descobrir de onde vinha a força de Sansão. E ela o seduziu até que ele contou de onde vinha toda a tua força. Aonde está a minha, a tua força está no Senhor. É o Senhor que é a nossa força, meu irmão. É o Senhor que traz para nós a direção. E naquele momento ela cortou as 7 tranças do cabelo dele e raspou todo o teu cabelo. E Sansão perdeu a força. Sofrimento físico. Então os filisteus pegaram ele, arrancaram-lhe os olhos. Veja o sofrimento. E fizeram-no descer a Gazá. Amarraram-se com as 2 cadeias de bronze, girava de ele um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer, como quando foi raspado. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao deus Dagom. E para se alegrarem, diziam: nossos deuses nos entregou nas mãos Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvava os seus deuses, porque dizia: nosso Deus nos entregou nas mãos nosso inimigo, que destruirá nossa terra, e os que multiplicavam os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai a Sansão para um brinde, para brincar diante de nós. E clamaram a Sansão do cárcere que brincava diante deles, e fizeram estar em pé entre 2 colunas. Puseram Sansão entre 2 colunas. Então disse Sansão ao moço que tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas e que sustente a casa, para que eu possa encostar a elas. Ora, estava a casa cheia de homens, mulheres, também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. Sob o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar com a cara de Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembreis de mim e me fortaleça-me agora só mais uma vez. E o Deus, para que de uma vez eu vingue os dos filisteus pelos meus 2 olhos. Ele havia sido furado, ele havia perdido a visão, havia furado os olhos de Sansão quando ele foi entregue ali por Dalila. Então ele fez essa oração. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas, no meio em que sustentava toda a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua esquerda a outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes, sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte, dos que mataram em sua vida toda. Então seus irmãos desceram toda a casa de seu pai, tomaram e subiram com ele, sepultaram entre Zorá e Estaom. No sepulto de Manoá, seu pai, ele julgou Israel 20 anos. Sansão era o juiz, e ele julgou Israel durante 20 anos. Ele se envolveu com o demônio. Quantas e quantas vezes nós queremos, quando a gente é jovem, garoto, busca pessoa para se relacionar na presença de Deus. Não busca aquela pessoa que vai tirar você da presença de Deus, não. Porque quando você busca uma pessoa que não está no propósito de Deus, a aflição, o sofrimento físico vem para você como veio para Sansão.
Sansão foi entregue por Dalila ali para os soldados. Foi entregue ali para os filisteus. Os filisteus arrancaram, furaram os 2 olhos dele. O que ele fez? E diz que quando ele derrubou ali o templo em cima de todos, ele parava, diz que mais de 3.000, ele matou muito mais pessoas no dia da sua morte que em toda a sua vida. Fica a lição. Maldito o homem que confia no homem, nós devemos confiar no Senhor. Jeremias 17:6 vai dizer para nós que maldito o homem que confia no homem. Nós devemos confiar no Senhor. Jeremias 17. Jeremias 17, 7. Bendito o homem que confia no Senhor, pois a esperança é o Senhor. Jeremias 17:5 vai dizer: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no Senhor e faz da carne o seu braço, aparta seu coração do Senhor. Aqui está dizendo que maldito o homem que confia no outro homem. A única pessoa que nós devemos confiar é no nosso Senhor. Se Sansão tivesse confiado ali na presença do Senhor, no Senhor, aquela história, aquela vida seria feita diferente. Se ele tivesse buscado uma pessoa da tua tribo, uma pessoa que seria descendente dele, que adorasse ao mesmo Deus, ele não haveria morrido da forma que ele morreu. Perder a visão. Um homem tão forte como Sansão morrer desta forma. O 12º maneira pelas quais os homens podem ser afligidos é a pobreza e a fome. Ruth 1:21 vai dizer: cheia parti, porém vazia. Cheia parti, porém vazia, o Senhor me fez tomar, porque pois me chamareis Noemi. O Senhor testifica contra mim, o Todo-Poderoso me tem feito mal. 1 Reis 22:27 vai dizer: e direis assim o rei: coloca este homem na casa do cárcere, sustentai o pão de angústia e com água de amargura até que venha a paz. Salmo 107 vai dizer: também os abençoa de modo que multiplicai muito o seu gado e não diminui. Depois se diminui e se abate pela opressão, aflição e tristeza. Derrama o desprezo sobre os príncipes e os faz andar desgarrados pelo deserto, aonde há caminhos. Porém, livra-os necessidade da opressão em um lugar alto, multiplica famílias e os rebanhos. Porventura não também que repartes o teu pão com faminto, e recolhas a casa pobres abandonados, e quando vires nu, cubras, e não esconda a tua carne. Então romperá a luz como alva, a tua cura apressadamente botará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será retaguarda. Então clamarás ao Senhor, te responderá e gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, estender o dedo e falar iniquidamente, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma anfita, então a tua luz nascerá das trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Meu irmão, então hoje nós vimos aí as 12 maneiras pelas quais os homens podem ser afligidos. Vamos orar. Querido Deus e querido Pai, que nesta noite, neste tema, que é o tema falado e revelado por Ti, que é sobre a aflição, não deixa que o Teu povo fique aflito, desesperado, esperando o Teu alimento. Traz a resposta, traz o respaldo para todos aqueles que necessitam. Pai, que esta palavra, cada irmão, cada irmã que vier ouvir, o Senhor venha completar com o Teu Espírito Santo. Trazer a mensagem da salvação, trazer a mensagem que nós devemos confiar somente em Ti, trazer a mensagem que em Ti nós somos muito mais que vencedores. Pai, até aquilo que ia dar errado, eu tenho certeza que agora vai dar certo, porque é o Senhor dos Exércitos que vai na frente, Pai. Pai, é o que eu te peço nesta noite, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Meu irmão, se você gostou do vídeo aí, clica aí, se inscreve aí, marca aí, se inscreve aí, marca o sininho aí, que diariamente vai ter uma mensagem direta dos céus para você. Cumprimento a todos com a paz da nosso Senhor Jesus Cristo e tenhamos todos uma ótima noite. Amém.